Estamos de volta, aluno. Vamos seguir com o nosso curso do Microsoft Excel 2016/365. Nós estamos falando das funções, né? Aquelas fórmulas lá que simplificam aí, às vezes, fórmulas complexas, né? A gente trabalha através de funções. No último bloco vimos a mediana e vimos aí as funções de procura, né? As procs. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho com lógica, abrir o bloquinho trabalhando um pouco com as funções lógicas. Joga lá para eu te mostrar qual função a gente vai trabalhar. Olha lá, vamos trabalhar com a função se. Conhece aí a função se? Função muito interessante, muito bacana, é a nossa bola da vez. Olha só, como é que funciona o se? Primeiramente, vamos pegar aqui a lógica comigo. Você concorda que o se é um teste, é uma condição que você faz? Sim? E quando eu tenho um se, eu só tenho dois caminhos, duas respostas. Quais? Verdadeiro ou falso? Foi o que você imaginou aí? Né? Então é como se eu falasse assim para o Excel. Excel, é o seguinte, se eu estudar, eu serei aprovado. Se não, serei reprovado, né? Não tem meio termo aí no concurso. Ou você é aprovado ou você é reprovado. Então o Excel vai analisar para mim. Eu estudei? Verdadeiro ou falso? Sim, verdadeiro, eu estudei. Então, qual vai ser a resposta? Aprovado. Certo? Agora, se eu não tivesse estudado, a resposta seria o quê? Reprovado. Então é assim que trabalha o se. Você dá um teste lógico para ele, ele analisa esse teste. Se o teste for verdadeiro, toma um caminho. Se for falso, toma um outro caminho. Perfeito? Então joga lá para a gente montar a ideia. Olha lá. A montagem do se, aluno, é isso aí, ó. Então vamos supor que eu colocasse assim, quer ver, ó? Se, aí um teste, por exemplo, um teste aqui, 2 for maior do que 0. Tá vendo? Isso é um teste lógico, tá? Aí vem o ponto e vírgula, olha lá, sempre separando, tá? Se você conseguir separar o ponto e vírgula, você já tem meio caminho andado, porque o ponto e vírgula é o que separa os termos. Aí você consegue separar legal. Aí vem um verdadeiro, eu colocaria assim, ó. Por exemplo, se for uma palavra, bota entre aspas, tá? Fui, se der verdadeiro. Aí o ponto e vírgula para separar. E se for falso, voltei, fechou. Olha aí o falso. Tá vendo? Essa é a montagem. Verdade, teste lógico, se verdadeiro, se falso. E você não muda isso jamais, senão você erra. Então, qual é o teste lógico? Vamos lá. Se 2 for maior do que 0, fui. Se não for maior do que 0, voltei. Então, analisa para mim. 2 é maior do que 0? Esse teste é verdadeiro ou falso? Esse teste é verdadeiro. 2 é maior do que 0. Quem é o verdadeiro? Fui. Então, a resposta aí da questão seria fui. Tudo bem? É muito simples, né? Eu, sinceramente, das funções aí do Excel, o se, aluno, é uma das que eu acho uma das mais fáceis. É muito simples. É só analisar, ó. Tem que ter um teste. Se o teste for verdadeiro, retoma o primeiro. Se for falso, retoma o segundo e ponto final. Perfeito? Vamos fazer uma questãozinha? Olha lá, questão número 13 do nosso curso aí, ó. No MS Excel 2016, em português, configuração padrão, considere a função se. Assinale a alternativa que apresenta a sintase correta de uso da função se. Tá vendo? Ele cobrou uma teoria, ele quer saber como que é escrito de maneira correta a função se. Então, olha lá, ó, se, condição 1, condição 2, valor em valor 2, não, tá feia essa, né? Se, teste lógico, opa, perfeito, ponto e vírgula, valor se falso e valor se verdadeiro, não, tá invertido, né? Letra C, se, teste lógico e valor, não, né? D, se, condição 1, condição 2 e valor, não, também não. E olha, se, teste lógico, né? Valor se verdadeiro, ponto e vírgula, valor se falso. Perfeito. Tá aí, letra E. Isso é uma questãozinha um pouco mais teórica do se, mas é uma questão bem válida, uma questão bem interessante, né? Bacana? E mais uma aí, a 14, essa aí já é pegando mais a parte do Excel mesmo, né? Olha lá,
O resultado apresentado na célula G3, então, G3, cadê G3? Ó, tá aqui, vamos pegar aqui. G3 está como reprovado, né? Pode ter sido obtido mediante a execução da seguinte sequência de operações. Selecionar a célula G3 e digitar a fórmula igual se, aí ele montou um bem grandona aí que até assusta, né? E pressionar a tecla Enter. Então vamos lá. Aluno, não se assuste com esses sinais de cifrão aí. Nós não estudamos ainda o cifrão, a gente vai estudar ainda, tá? Vamos analisar primeiramente. Então olha só, se, vamos achar primeiro, vamos montar primeiro, se quem? Se o teste lógico. Aqui tem que ter um teste. Sim? Onde o teste termina, aluno? Termina no ponto e vírgula. Então tá aqui, ó. Ele finda aqui, ó, o teste. Ok? Aí depois, o que acontece? Se o teste for verdadeiro, retoma o primeiro, ó lá, ó. Certo? E se for falso, ponto e vírgula, retoma o segundo. Pô, professor, mas esse segundo ficou muito grande. Sim. Por que ficou grande? Porque ele colocou um outro si no falso, aluno. E não tem problema nenhum, tá? Não há problema em ele coloca o que ele quiser. Então, se der falso, você simplesmente vai resolver um outro si, ó. Si, ó, teste, ponto e vírgula, verdadeiro, ponto e vírgula, falso, ó. Não tem problema nenhum. Então, a sintaxe está correta? Tá, né? Abriu dois parênteses, fechou dois parênteses. Então, agora é resolver mesmo, não tem jeito. Ele não botou pegadinha na sintaxe, ela tá certa. Então, vamos lá. Se é 3, quem é 3? É 3, é a média final do Paulo, que é 2. Então, bota aqui, ó, se, vamos colocar aqui, ó, vamos puxar aqui, ó, se 2, né? For menor do que é 12. Quem é 12? É 12, cadê? É 12, ó, é 12, é 3. Então, se 2 for menor do que 3. Essa é o teste. Se for menor, vai dar G11. Quem é G11? G11, reprovado. Se não der menor, der maior, aí ele vai fazer um outro teste, que é esse si aqui, ó. Que é esse final aí, né? Mas vamos analisar primeiro se realmente vai dar certo. Vamos lá. 2 é menor do que 3? O teste é esse. É a média final dele ser menor do que essa tabela de resultados aqui. 2 é menor do que 3? É verdadeiro. Quem é o verdadeiro? O verdadeiro é G11. G11 equivale a quem? Reprovado. Dá uma olhada no resultado do aluno. O que o aluno foi, o Paulo? Foi reprovado. Então a questão está o quê? Correta. Não tem erro na questão. Ela está certinha. Tá? Agora, professor, e se ela tivesse dado falso esse teste aí? Por exemplo, um aluno tivesse tirado 4, como exemplo. Então vamos lá. 4 é menor do que 3? Falso. Então ele iria resolver e o falso. Então como é que seria esse falso? Se o E3, que é a nota que a gente está trabalhando aqui, que seria o 4, fosse menor do que E13. E13 é quem? E13 é o 7, ó. Então, se 4 for menor do que 7, aí ponto e vírgula G12, quem seria o G12? G12 é exame final. Então, ele pegaria exame final, ponto e vírgula, G13. Quem é o G13? G13 é aprovado, ó lá, ó. Então, exame final e aprovado. Então, ele iria cair aí. Aí ele analisaria, ó, 4 é menor do que 7? Verdadeiro. Quem é o verdadeiro? Exame final. Então, se esse aluno tira 4, ele ficaria de recuperação. Agora, vamos pegar um aluno que tirasse, por exemplo, 10. Então, ele ia analisar lá, ó, 10 é menor do que 3? Falso. Então, se é falso, vai cair lá no falso do si, onde ele analisar o quê? Analisar se 10 for menor do que 7. 10 é menor do que 7? Falso. Então, quem é o falso? Falso é o aprovado. Então, pegou a manha da questão? Todo aluno que tira nota menor do que 3, ele é reprovado. Todo aluno que tirou nota maior do que 3 vai para um outro teste para ver se é menor do que 7.
Se for menor do que 7, ele pega exame final. Se for maior do que 7, ele é aprovado. Entendeu? Então, seria aí uma, né, fórmula para achar aí esses resultados aqui dessa coluna aqui, ó. Então, questãozinha boa, bacana, bem bolada, correta, tá? Perfeito? Vamos mais uma, ó. Assinale a alternativa com o resultado correto da seguinte fórmula inserida na célula D3. Olha, fórmula grande, hein? Soma de A até C mais o Si, tal. Tá, vamos por parte. Primeiro tem uma soma aqui, ó. O interessante, aluno, que ele colocou A, C. O que significa isso? Quando ele não colocar 1, B1, é A e C. Significa que ele clicou na coluna. Então, o que acontece? Tudo. Coluna todinha. Então, ele quer a soma da coluna A até a coluna C. Então, seria a soma de tudo, ó. Então, ele vai somar aqui, ó, 3 com 1, 4, 6, 10, né? 16. No caso, mais 5, 21. Com 7, 28. Com 9, né? Seria 37. 37 com 8 seria o quê? 40, 45. Então, tudo isso aqui, a soma de A até C, dá 45, beleza? Mas, aí vem o Si. E o Si nós já aprendemos. Vamos lá? Se quem? Se, teste lógico. Onde que o teste termina, aluno? No ponto e vírgula. Depois do ponto e vírgula vem quem? Se for verdadeiro. Ponto e vírgula se for falso. Então vamos testar? Qual é o teste? Se C3 for maior do que A1 mais A2 multiplicado por 2. Quem é C3? C3 é o 8, não é isso? Então vamos colocar aqui, ó, 8 for maior do que A1 mais A2 vezes 2. O que eu faço primeiro? Aí tem uma prioridade aqui. Primeira coisa que eu faço é a multiplicação. Então eu pego A2, que é 3, e multiplico por 2, que eu vou achar 6. Não é isso? Depois eu pego 6 e somo com A1. Quem é A1? A1 é 1. Então ficou assim, ó, 8 maior do que 1 mais 6. Então a soma tem preferência. Soma 1 com 6 dá quanto? Vai dar 7. Aí ficou 8 é maior do que 7? Verdadeiro. 8 é maior do que 7. Então, se é verdadeiro, fazer quem? Fazer a média de B1 e C3. Então, qual é a média de B1 e C3? B1 é 4, C3 é 8. 8 mais 4 dá quanto? Dá 12, né? 12 dividido por 6, né? Por 2, perdão, vai dar 6, que é a média, né? Então, ficou 45 lá na frente, mais 6. 45 mais 6 dá quanto, aluno? 51. Então, resposta, letra D. Perfeito? Questão trabalhosa, mas não é difícil. Eu acho que a pegadinha foi esse soma A até C. Muita gente ficou perdido. Quando é só aparece a letra, é porque é toda a coluna, tá? Todos os valores que estiverem na coluna vão ser somados. E o Si você acabou de aprender. Faz o teste. Se for verdadeiro, retoma o primeiro. Falso, retoma o segundo. Tudo bem? Beleza? Então vamos seguir. Depois aqui temos uma função chamada não. A função não, aluno, o próprio nome já diz, é uma função que nega. Concorda comigo? Então, por exemplo, ó, o que é nega? Ela é o contrário. Ó. Não. Se eu boto falso, qual é a negação de falso? Verdadeiro. Correto? Se eu coloco ó, não e boto verdadeiro, qual é a negação de verdadeiro, não verdadeiro? Falso. Então a resposta seria falso. Perfeito? Tranquilo? Então ela é uma função lógica. O pessoal não conhece, mas existe. Existe a função e, existe a função ou. Né? O e é os dois, né? Só são verdadeiros se os dois for, a resposta é verdadeira se os dois forem verdadeiros. O ou basta um ser verdadeiro. Então o Excel trabalha com todas essas funções lógicas aí. E o não ficou presente aí num concurso. Olha só que legal essa questão aí. É só negar, tá? Vamos lá. No Excel 2016, em português, em sua configuração padrão, existe a função não. Assinale a alternativa que apresenta dois usos da função não que produzem como resultado verdadeiro. Então ele quer que a função não
os dois resultados sejam o quê? Verdadeiros. Então, vamos raciocinar um pouquinho aqui, ó. Vamos raciocinar um pouquinho, olha só. Ele vai dar uma função não, e ele quer os dois resultados batendo a casa do verdadeiro. Então, vamos lá, vamos pegar esse primeiro aí, que é a letra A. Olha lá, a letra A ele colocou o quê? Não 1. Aluno, 1 é o quê? Na lógica. 1 é verdadeiro. Então, não 1 é o quê? Falso, que é 0. O que é? Só você lembrar do número binário. Ó. 0 na informática é falso e 1 é verdadeiro. Se ele está negando 1, vai dar falso. Perfeito? Agora, dá uma olhada lá na segunda. Ó. Não verdadeiro. Quem é o não verdadeiro? Nega verdadeiro? Falso. Então, os dois aqui dão falso. Ele quer os dois verdadeiros. Então, a letra A não é. Agora, vamos para a letra B, né? A letra B tá o quê? Não falso. Nega o falso. Se você negar o falso, dá verdadeiro. Não 0. Negue o 0. 0 não é falso? Então, se você negar ele, passa a ser verdadeiro. Então, tá aí, ó. Resposta letra B. As duas deram verdadeiras. Agora, vamos para C. Não 0. 0 é o quê? Falso. Então, aqui daria verdadeiro. Não 10. 10 é verdadeiro. Porque o 0 que é falso. Então, vai dar falso. Então, não é a letra C. Olha lá. D é não falso. Negue o falso. Verdadeiro. Não 1. 1 é o quê? Verdadeiro. Então, aqui dá falso. Então, não é a letra D. E letra E, não verdadeiro dá o quê? Dá falso. E não falso dá o quê? Verdadeiro. Então, realmente, aluno, ratificamos sem nenhuma sombra de dúvidas aí a letra B. Perfeito? Então, isso é uma tradicional função aí lógica que nós temos no Excel. E tem o não, né? Tem o e, como eu falei, tem o ou. Então, são várias. O Excel, aluno, ele é um mundaréu de recursos, de funções. Então, a gente trabalha essas funções mais conhecidas que já caíram aí nas principais provas de concurso. Não é isso? E demos outra aí, que é a função conte-se, função muito aí interessante também, que é uma função de contagem, desde que você tenha critérios. Então, como assim? Olha só, você abre o parênteses, você define o intervalo onde você quer contar e você define o quê? Quais são os critérios da contagem. Então, por exemplo, ó, conte-se, ó, qual é o intervalo? Se A1 até C3, né? Aí qual é o critério? Forem maiores do que 8. Se não forem maiores do que 8, ele não vai contar. Então vamos analisar? De A1 a C3, quantos números são maiores do que 8? Vamos lá, esse aqui não é maior do que 8, não é e não é, porque 8 é igual a 8, 8 não é maior do que 8, então só temos o quê? Um número. Então, um número é maior do que 8. Então, esse é o famoso conte-se. Tudo bem? Pegou? Tranquilo, né? Então, vamos a uma questão 17, olha lá. Ó. Tem-se a seguir a seguinte planilha criada no Microsoft Excel 2016 em sua configuração padrão. Assinale a alternativa que apresenta o resultado correto da fórmula conte-se A2 até D4, ponto e vírgula menor do que 6. Então, olha lá, ó. Qual é o intervalo? A2 até o D4. Sim? Contar quem? Os valores menores do que 6. Então, vamos lá, ó. Aqui eu tenho um menor, tenho outro, aqui não, né? Aqui não é menor do que 6, aqui é igual a 6, aqui é menor, aqui não é e é. Então, quantos números eu tenho aqui menores do que 6? 1, 2, 3, 4. Tenho 4 números são menores do que 6. Então, a resposta, letra B. Então, esse é o famoso conte-se que nós temos aí no Excel. Tudo bem, aluno? Beleza, beleza, vamos seguir. E agora vem a função menor e a função maior.
Muito cuidado para não confundir menor e maior com a função máximo e a função mínimo, aluno. Pelo amor de Deus, tá? Máximo e mínimo são as duas funções mais fáceis do Excel. Então, por exemplo, se eu coloco aqui, ó, achar o máximo de A2 até D4, certo? Então ele vai procurar o número máximo de A2 até D4. Qual é o número máximo? É o 9. Então a resposta aqui é 9, ponto final, não tem que ter trabalho nenhum. E o mínimo é justamente o quê? O contrário, é o mínimo de A2 até D4. Qual é o mínimo número de A2 até D4 aqui? É 1, não é? Então a resposta aqui é 1. Agora, já o maior e o menor é você achar o késimo número de uma matriz. Então eu tenho que colocar a posição do número que eu quero. Por isso que o menor e o maior sempre vai ter esse ponto e vírgula aí com esse númerozinho aqui, ó. Senão ele não funciona. Que esse número eu estou indicando a posição que eu quero que ele ache. Então vamos raciocinar. O que eu quero aqui no primeiro menor? A2 até D4. Ele vai procurar de A2 até D4, que é esse intervalo. Quem? O terceiro menor número, tá vendo? É a posição do número. Eu quero o terceiro menor. Então vamos procurar? Qual é o primeiro menor número aí dentro, aluno? Primeiro menor. O primeiro é o número 1. Perfeito. Qual é o segundo menor número aí dentro? É o número 2. Perfeito. Qual é o terceiro menor? 3. Então, a resposta é 3. Porque 3 é o terceiro menor número. Qual seria o 4? 4. Qual seria o quinto menor número? 6. Qual seria o sexto? 7. E por aí vai. Ah, professor, mas tem número repetido lá, ó. E o oitavo? 7 de novo. Porque você conta sempre, aluno. O sétimo seria o 7 de novo. Conta número repetido, você não ignora, tá? Se você ignorar número repetido, você erra. Então você tem que contar os números repetidos também. Perfeito? Que é contagem de matriz. Agora vamos para esse maior aqui embaixo, ó. Então vamos lá, ó. De A2 até D4, então o intervalo de A2 até D4, tá aqui. Ele quer quem? O quarto, o quê? Maior número. Então vamos procurar o quarto maior número? Então vamos lá, quem é o primeiro maior? O primeiro é o 9. Quem é o segundo maior? 9 de novo. Quem é o terceiro maior? 9 de novo. Ele está repetindo? Então quem é o quarto maior? 8. Então o número 8 é o quarto maior número que eu tenho dentro dessa matriz. Entendeu? Menor e maior funciona assim, tá? Você tem que dar o número, a posição que você quer que ele ache, o késimo número, né? Então vamos para a questão número 18 aí, ó. Qual será o resultado exibido ao se digitar a fórmula igual maior B3 até 6,2 menos menor B3 até 6,3 em alguma célula vazia? Então vamos lá, aluno. B3, então pega aqui B3 até E6, esse intervalo aqui, né, ó. Ele quer quem? O segundo o quê? Maior. Procura para mim aí, quem é o segundo maior? Qual é o primeiro maior? Primeiro maior é o 5. Qual é o segundo maior? 5. Eu tenho um 5 duas vezes. Então aqui ficou 5. Menos quem? Agora vamos lá, de B3 até 6, ele quer quem? O terceiro menor. Então vamos procurar aí. Qual é o primeiro menor, aluno? Primeiro menor é 1. Qual é o segundo menor? 1 de novo. Qual o terceiro menor? 1 de novo. Você tem 1 repetido 3 vezes, então ficou 5 menos 1. Então 5 menos 1 é igual a 4. Resposta, letra E. Seja feliz aí com a questão que nós acertamos. Tranquilidade, tranquilidade, tranquilidade. Então vamos para a próxima questão.
Vamos falar agora do soma-se. Soma-se, ó, olha você como é que a gente tá juntando aí as peças. É a função soma que nós já aprendemos, só que em cima de uma condição. Então eu dou uma condição a ele e ele vai somar somente se essa condição for verdadeira. Se a condição não for verdadeira, ele não irá somar. Por isso que você casa uma função de soma com uma função se. Perfeito? Então bacana, joga lá. Olha que legal. Como é que você monta? Aqui vem um intervalo que você quer que ele analise, tá? E aqui você coloca os critérios. Toda vez que o Excel, aluno, tiver na sintase dele, ó, com esses colchetes, significa que isso é opcional. Então vamos supor que não tivesse isso aqui, tá? Então ele vai analisar, por exemplo, ele analisaria, né? Por exemplo, aqui, A1 até C5. Quais os critérios? Coloco aqui números maiores do que 10. Então ele vai analisar de A1 até C5 os números maiores do que 10. Quais são os números maiores do que 10? 11 e o 4. Sim? Então, some. Então ele vai somar 11 mais 14, ou seja, então 11 mais 14 vai dar 25. Tá vendo? Ele somou se tem essa condição. Agora, quando você coloca o intervalo, soma, então ele vai interpretar assim, quer ver? Vamos fazer aqui, ó. Vamos pegar aqui de A1 até, pode ser de novo até C5. Quais são os critérios? Vamos botar os mesmos. Maiores do que 10. Aí esse intervalo soma é onde eu quero que ele soma. Aí eu defino o local de soma. Ou seja, somar os correspondentes de C1 até C5. Então vamos lá. De A1 até C5. Eu tenho números maiores do que 10? Eu tenho o 11 e o 14. Quais são os correspondentes de C1 até C5 maiores do que 10? Não tem nenhum correspondente. Tá vendo? Não tem maior do que 10, então vai dar 0, ele não vai somar. Porque eu especifiquei onde eu quero que eles somam. Se você não especificar, por isso que isso é opcional, ele vai somar dentro do próprio intervalo. É assim que trabalha essa função. Tudo bem? Perfeito? Então vamos uma questão aqui para você entender. Olha lá. Considere a planilha a seguir, criada no Microsoft Excel em português. Na célula B14 foi utilizada uma fórmula que somou do intervalo de células B3 a B13. Então ele pegou de B3 a B13, lá embaixo. Ok? Os valores maiores do que 90 milhões. Então ele só somou de B3 até B13 valores maiores que 90 milhões. Então, se somou em cima de um critério, já tira if, já tira soma, já tira o se, é o soma-se. Então vamos analisar. Olha lá, B3 até B13, somar-se que? Valores maiores que 90 milhões. Então, ele vai lá analisar quais são os valores maiores do que 90 milhões. Sim? Então, quais são os valores maiores que 90 milhões lá, de B3 até B13? Nós temos esse aqui não é, esse aqui vai ser 90, né? 1, 2, 3, seria isso, esse aqui não é, esse aqui não é, esse aqui não é, esse aqui não é. Então ele vai somar o quê? 257 mais 106 mais 95, vai achar lá, ó, 459, 563. Então, realmente, letra D. Por que não pode ser a letra E? Porque ele não colocou o critério, ó, entre aspas, né? Então tem um erro aí de sintase, ó. Não botou o ponto e vírgula, botou um monte de parênteses, né? Então a letra E, ela está sintaticamente errada. Perfeito, aluno.
Entendeu como é que funciona o Soma-se até o momento? Tranquilidade geral? Perfeito. Então vem aqui comigo, vamos dar uma pausa para tomar um café. Volto já já com mais Excel na veia. Até já.